Olá, bom dia, muito bom dia, imensa alegria estar com você de volta. Eu sou o pastor Adriano Alves e agora eu estou fazendo uma gravação, porque agora há pouquinho, na nossa live das 6 da manhã, nós ministramos aqui uma palavra, como fazemos todos os dias, de segunda a sábado. Estamos estudando mais de 300 versículos bíblicos sobre prosperidade, todo dia às 6 da manhã, antes do nosso período de trabalho, da nossa labuta diária. Entretanto, hoje os irmãos do YouTube ficaram desconectados, não deu certo aqui a live, né? Não saiu. Somente aqueles que nos acompanharam pelo Facebook puderam assistir. Então eu voltei aqui, cliquei em gravar, já que a internet hoje não suportou a internet ou a configuração, o computador, enfim, alguma coisa aqui como é ao vivo, está sujeito, né, a esses percalços. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos transmitir então, não vou deixar aí você que nos acompanha pelo YouTube sem esta palavra. Então vamos colocar aqui na telinha. Vamos lá, vamos colocar o nosso texto de hoje aqui na sua tela. 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 21. Vamos ler? E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Ontem nós falamos sobre Uzias. Hoje vamos falar sobre Ezequias. E a prosperidade de Ezequias se deu em um cenário caótico de Israel. Eu explico isso de forma mais detalhada no meu livro Prosperando na Crise, mas hoje aqui vamos demonstrar que Ezequias herdou um reino destruído, em completa crise. O pai de Ezequias, que foi Acás, deixou uma terra arrasada para o seu filho, devido à sua má administração e também porque cometeu muitas coisas ruins no seu reino. E agora, Ezequias, junto com todo Israel, estavam no período de estio, que eram 3 meses sem chuvas, que era comum, todos esperavam, todos os anos, este período de seca. Era um período onde eles comiam os alimentos que estavam armazenados, eles guardavam durante o resto do ano para atravessar aquele período de seca. Era comum, em anos ruins para a agricultura, que eles terminassem este período com racionamento de alimentos. O jovem rei, agora o rei Ezequias, está às portas do pior, porque eles já estão logo de cara começando o período de estio, o período da seca, estão adentrando a este período. Vamos desligar essa notificação aqui. Estou gravando, mas é uma gravação ao vivo, né? Então é a mesma coisa. Estamos sujeitos aí aos imprevistos. Mas vamos então continuar. Como vínhamos dizendo, o rei Ezequias estava adentrando ao período da seca sem provisão alguma. Porém, no entanto, ele propôs em seu coração buscar ao Senhor. Ele convocou toda a nação de Israel para isto, sofrendo todo tipo de chacota, de humilhação, de zombaria pelos mais céticos. Porque como rei, estava decidido a convocar o povo a buscar a face do Senhor. E o fervor do coração desse moço começou a irradiar uma onda de quebrantamento nas pessoas que se puseram a trazer o pouco que ainda tinham. Foram trazendo os dízimos, as ofertas ao Senhor, e com isto, Ezequias, conforme você pode ver aí no versículo que está na sua telinha, reestruturou o serviço do templo, organizou os sacerdotes e os levitas e se preocupou em estabelecer suas provisões de forma digna. O resultado foi surpreendente. As pessoas ficaram pasmas
diante daquilo que Deus estava fazendo, uma explosão de prosperidade recaiu sobre o país justamente no pior momento do ano. Ao término daqueles 3 meses, em que geralmente estavam contabilizando os últimos grãos, agora eles juntavam montões de alimentos em seus armazéns, conforme nós lemos nesse texto. Vamos ler de novo? E toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Depois você pode ler 2 Crônicas 31 inteiro aí na sua Bíblia para acompanhar esta palavra. E o cronista aqui no versículo 21 faz saltar diante dos nossos olhos o versículo que nós estamos lendo, que nós acabamos de ler. Salta diante dos nossos olhos o motivo, a razão, a explicação da prosperidade de Ezequias. E qual ela é? Qual a razão da prosperidade de Ezequias? Está aqui no texto. É porque ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. E o que significa dizer buscar ao Senhor de todo o coração? Nós já falamos isto muitas vezes aqui no canal, em outros vídeos, em outros temas inclusive, quando não estávamos estudando mais especificamente esse tema de prosperidade. Nós explicamos que buscar ao Senhor de todo o coração é empenhar todas as nossas energias emocionais, todas as nossas energias espirituais e todas as nossas energias físicas no propósito de honrar o serviço do Senhor, de honrar ao Senhor, de honrar a Deus. E aqui Ezequias está honrando o serviço da casa de Deus, que era o templo que estava lá em Jerusalém. Mesmo diante de todas as expectativas ruins, de crise avassaladora que estava acontecendo. E qual que é o resultado? O resultado é simples. A palavra diz: e prosperou. Essa é a pintura. E prosperou. Vamos conferir isso? Eu vou ler agora para você em 2 Crônicas 32, versículo 27 a 30. Vou colocar aqui na sua telinha. Agora sim, já está aparecendo aí. Vamos conferir se já está aparecendo? Vamos conferir, né? Porque da última vez a live não saiu, mas agora estamos nessa gravação. Vamos lá. Versículo 27. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda espécie de objetos desejáveis. Também o versículo 28 agora. Também de armazéns para a colheita do trigo e do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de currais para os rebanhos. Versículo 29. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Versículo 30. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. É com esta simplicidade, com esta objetividade que a palavra diz que Ezequias prosperou. Apesar de que muitas pessoas querem pensar que falar de prosperidade seria falar de uma pseudo-teologia da prosperidade, uma coisa que nem existe. Não existe no mundo uma teologia da prosperidade. É que normalmente as pessoas querem se defender dos mercantilistas da fé. Estes sim existem, né, que estão por aí iludindo as pessoas, querendo ganhar dinheiro em troca desta ilusão. Mas o que eles ensinam nem de longe é uma teologia. Porque não existe uma teologia da prosperidade.
Existe uma exegese bíblica bem feita que pode dizer se a prosperidade está na Bíblia ou não. E está na Bíblia, como nós estudamos aqui. Estamos estudando mais de 300 versículos todo dia na nossa live às 6 da manhã. E, portanto, a vívida descrição da prosperidade de Ezequias demonstra que agora Ezequias tinha abundância em tudo, do básico ao supérfluo. Foi o rei mais próspero depois de Salomão, ficou marcado por resolver o problema de suprimento de águas em Jerusalém, como você pode ver nesse último versículo, está na sua tela ainda, o versículo 30. Ele resolveu um problema que até hoje as pessoas, os arqueólogos, admiram, a engenharia tão avançada para aqueles dias que foi usada por Ezequias. A descrição da prosperidade de Ezequias está nesse livro por causa da associação que faz do versículo 29. Vamos voltar lá no versículo 29. Então, nessa live, nesses estudos bíblicos e no livro que eu estou escrevendo, comentando versículo por versículo, cada um destes mais de 300 versículos sobre prosperidade, nós colocamos por causa dessa descrição aqui. Essa descrição maravilhosa, porque Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Então, quem deu foi Deus. Deus lhe tinha dado muitíssimas possessões. Toda a riqueza de Ezequias é explicada conforme a crença dos antigos hebreus, pelas bênçãos do grande Jeová Elohim, o Senhor Deus de Israel. Ainda hoje, no século XXI, podemos crer nessa bênção de Jeová Elohim? Ou era uma coisa para personagens específicos da história do Antigo Testamento, igual alguém quer dizer? Essa bênção do grande Jeová Elohim está disponível ainda? A bênção de Abraão ainda diz respeito a nós? Somos filhos de Abraão? Ainda que não o sejamos geneticamente, ou a maioria de nós não o seja geneticamente descendente de sangue de Abraão, mas Abraão é pai de todos aqueles que creram, de todos aqueles que creem, porque ele é chamado de o pai da fé. E toda a bênção de Deus prometida para Abraão e para o Israel de Deus também diz respeito à sua vida. Você pode crer que a bênção do grande Jeová Elohim dos Hebreus diz respeito à sua vida? Meu Deus! Você pode crer que ainda tem janelas nos céus? Você pode crer que as dobradiças dessas janelas ainda não se enferrujaram e que elas ainda podem se abrir e se escancarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios? Você pode crer nisso? Como diz Malaquias 3:10. Aliás, Malaquias 3:10 também fala sobre levar dízimo à casa do tesouro, que é uma coisa que Ezequias convocou o povo para fazer. O tema de Ezequias, além de ser buscar a Deus de todo o coração, também é levar dízimo à casa do tesouro. E que casa do tesouro é essa? Porque o dízimo no período real de Israel funcionou como uma espécie de imposto. O templo é chamado de casa do tesouro, porque havia uma mistura entre o sagrado e o secular. E, portanto, esta espécie de imposto, sagrada e secular, era conduzida à casa do tesouro, na época do rei Ezequias e na época de Malaquias, conforme está escrito em 3:10 de Malaquias. Então, isso acontecia porque o dízimo fazia parte da lei, porém antes da lei de Moisés, o dízimo já era uma manifestação de gratidão a Jeová. Antes de tudo, o dízimo era uma manifestação de gratidão ao Senhor.
o grande provedor universal. Entretanto, os recursos, aquilo que era oferecido, seja dinheiro, seja provisão, seja alimento, os produtos da terra, enfim, tudo que era trazido, toda a riqueza que era trazida ao Senhor, em gratidão ao Senhor, como dízimo, não era mandado para o céu, não tinha um sedex para o céu. Naturalmente, eram dedicados àqueles que se ocupavam no sacerdócio, no serviço ou no ensino do Senhor. E ainda hoje, algumas pessoas podem até discordar de mim aqui, mas não se preocupe, a gente não precisa concordar em tudo. A gente só precisa estar unidos em oração, em fé, em amor, em comunhão e em humanidade. Mas essa é a minha convicção, que os prédios de hoje, onde estão sediadas as denominações eclesiásticas, não são templos, muito menos a casa do tesouro. Não deveriam ser, pelo menos, nem casa do tesouro, nem reino. Não deveriam sediar reino algum, república alguma, presidencialismo algum. Contudo, o princípio do dízimo ficou muito mais forte agora na graça do que no Antigo Testamento. Porque antes era uma nação sacerdotal ocupada com o magnífico templo. Mas agora nós temos a boa notícia. Agora nós temos o Evangelho. Antes era uma nação sacerdotal zeladora de templo. Hoje, o propósito do Evangelho não é sermos zeladores de templo. Nem templos existem, porque por mais que as pessoas queiram chamar os prédios das denominações de templo, não são templo, porque agora o templo é cada um de nós. Paulo diz, 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós temos propósitos superiores na graça. Antes era um templo magnífico, mas um templo, uma coisa que era obrigação de Israel, era a missão, era propósito de Israel zelar por aquele templo. Mas agora, repito, temos propósitos superiores, levar a boa notícia, o Evangelho, a missão de levar esta mensagem aos corações que estão emergidos em profundo caos. Estamos no período da graça muito mais comprometidos do que apenas 10%. Diante da grandeza da missão, diante da grandeza do propósito que a gente tem hoje, 10% ficou até irrisório. 10% é para quem cuidava de prédio. 10% era para quem cuidava do Templo de Jerusalém. 10% era para Ezequias. Mas hoje, nós devemos estar muito mais envolvidos nesta missão. E não apenas no que diz respeito à renda, mas de nos entregarmos o nosso tempo, a nossa vida, a nossa energia no propósito do reino. Mais à frente, em outros dias, nós vamos expor muitas outras referências, inclusive do Novo Testamento, sobre isto. E nós devemos nos envolver de todo o coração. Envolver junto com os nossos líderes, muito mais do que Judá esteve envolvida com Ezequias. Ezequias convocou o povo se uniu ao seu líder Ezequias. Naquele propósito, voltaram a dizimar e a ofertar e a contribuir e a buscar a face do Senhor. É claro que nós não devemos desamparar as nossas famílias, é claro que devemos estabelecer metas para sermos fiel ao Senhor, mas não devemos deixar de ser fiel ao Senhor. E se Ezequias e Judá buscaram de todo o coração ao Senhor,
em um momento cujos propósitos eram tão ínfimos, tão inferiores diante dos propósitos de hoje, o que vou dizer para você agora? Há um propósito tremendo para a sua vida. E eu quero lhe convidar nesse momento para escrever, tomar nota, atividade de hoje. Escreve aí suas metas financeiras e como você pretende estar comprometido com a expansão da mensagem do Reino de Deus. Muito mais do que os meros 10%. Você pode crer nisso? Coloque metas. Coloque metas e busque em oração e seja fiel, e Deus vai te dar graça para que através da sua vida corações sejam alcançados, corações que estão emergidos em profunda angústia sejam resgatados para viver o novo de Deus. Deus quer usar você, porque isso é um privilégio que Deus nos deu de sermos cooperadores dele, cooperadores do Rei. Deus quer usar a você. Você pode crer nesta palavra? Você pode crer nesta mensagem? Vamos estar em oração agora na presença do Senhor, lembrando e colocando firme este propósito. Esta mensagem não é para todos, muitos logo vão inventar desculpas, mas quem quer dá um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Eu quero lhe convidar neste momento a voltar a sonhar e a crer que Deus pode usar você. Deus pode restaurar a sua empresa. Aleluia. Deus pode restaurar os seus negócios. Deus pode restaurar a sua profissão, seu trabalho, sua prestação de serviço, sua renda. Deus pode restaurar suas condições para que você possa contribuir muito mais. Deus pode restaurar o seu ministério. Deus pode restaurar. Jogaram terra em cima dos seus sonhos, mas como uma semente que eclode, empurrando torrões de terra mais pesado do que ela, a semente que está aí no seu coração pode vir à tona de novo e de repente vai ter um pendãozinho verdinho, atmosfera, respirando ar puro. Deus pode te usar para pregar, para louvar, para fazer a obra. Deus pode usar a sua vida novamente, para fazer alguma coisa. Seja qual for a sua chamada, seu testemunho, Deus pode fazer isso, mas depende de você fazer o mesmo que Ezequias fez, que é buscar de todo o coração. A Bíblia diz que do coração procede as saídas da vida. A ciência confirma isso, porque o coração, hoje, de acordo com os modernos estudos científicos, o coração envolve o trabalho físico de bombear vida, sangue para todas as extremidades do nosso corpo, para todas as nossas células e mantê-las vivas. Mas o coração também envolve outros mistérios até, podemos dizer, mistérios psíquicos, porque hoje já se descobriu que o coração possui células neurais, neurônios, e que possui um trabalho muito semelhante ao nosso cérebro, ou seja, o coração é um pequeno cérebro cardíaco, segundo as modernas descobertas. Ele sim envolve questões emocionais, apesar de que até pouco tempo se zombava da associação do coração às questões emocionais, mas o coração está ligado a tudo isso. Então, quando a Bíblia manda buscar a Deus de todo o coração e diz que do coração procedem as saídas da vida, a Bíblia está mandando você buscar ao Senhor de toda a sua energia, com todo o seu corpo físico, com toda a sua alma e com todo o seu espírito. Empenhe agora esta energia e ore junto comigo. Precioso Espírito Santo, muito obrigado por sua palavra neste momento. Eu quero lhe rogar ao Senhor em favor desta pessoa que ouviu a sua palavra agora. Nós não podemos estar em live no dia de hoje, mas estamos em gravação, transmitindo em gravação. Agora eu estou unindo a minha fé com a fé desta pessoa que está assistindo
no momento dela e dizendo amém e concordando em fé. Então agora eu uno a minha fé com a fé desta pessoa. E no nome de Jesus, já estou em gratidão, agradecendo ao Senhor pelo seu milagre, pela sua provisão, pela sua vitória, porque grande é o Senhor e bom é o Senhor, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que em ti confiam. Que os testemunhos sejam abundantes. Querido Senhor, que esse dia seja um dia de bênção e de vitória, que se porventura hajam provações, obstáculos, percalços e dificuldades que nos aguardam nesse dia, que o nosso coração esteja cheio desta palavra, de tal sorte que nada nos tire do nosso centro. Renova dentro de nós um espírito inabalável, que nada venha nos abalar e que em toda situação possamos dizer obrigado, Senhor, possamos louvar ao Senhor, que possamos estar firmes diante da sua presença. Eu oro agora, no poderoso nome de Jesus, lhe agradecendo, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que bom poder estar aqui com você e que amanhã, na live das 6 da manhã, estejamos aqui de volta com a graça do Senhor, se assim o Senhor nos permitir. Será uma imensa alegria, tá bom? Por ora, convido você a ficar firme. Não desiste, não desista, não desanime, porque o Senhor tem um propósito em sua vida. Busque, empenhe toda a sua energia, todas as suas forças e creia que no momento certo haverá vitória para a sua vida, porque desertos não duram para sempre. Como diz o poeta, aquela canção famosa. A noite também não dura para sempre. Já vai raiar a estrela da manhã. Já vai nascer o sol da justiça. Aleluia. Fique firme, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Que Deus lhe abençoe poderosamente em Cristo Jesus.